Arbitrium Produtora apresenta Coalando no Espaço. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e estamos começando mais um episódio do podcast Coalando no Espaço, aquele onde eu vou até a tua casa para conversar contigo. E hoje nós temos aqui uma pessoa que já participou e que hoje cedeu a casa dela pra gente conversar com mais de uma pessoa. Kênia Souza. Tudo bem, Kênia? Como é que tá? Como é que foi teu dia? Tô bem, e você? Tudo certo? Eu tô ótimo, né, meu? Hoje já vai ser a terceira gravação do dia. Aham. Eu tô Sendo aqui muito desde bom. as... Desde as 6h30? 6h30, já é Aham. 11h11. Aham. Tô bem. Que loucura. Bom te ver de novo, bom tá aqui de novo, né? E vamos lá. Vamos dar-lhe, né? Vamos dar. Antes de a gente começar nosso papo, deixa eu falar do nosso patrocinador e produtora parceira, que é a produtora Grava Gente. Se tu quiser ter uma música, quiser ter um boom nas tuas redes sociais, vai falar com o Andres e com a Gabi no @gravagente, gurizada. Eles vão fazer a tua música, vão cuidar das tuas redes e vão fazer tudo pra ti lá, mano. Se tu quiser dar uma olhada, olha as redes sociais do Coalando que tu vai ver o que eles fazem. Eles são top demais, @gravagente. E tu sabe, né? É muito importante tu ter uma frequência em redes sociais. Com certeza. Frequência é tudo em rede social. Por que tu acha que é tudo? Porque se você não posta muito, o que acontece? O público acaba não interagindo e ao longo do tempo o teu engajamento vai caindo. O algoritmo entende que o teu conteúdo não é relevante, então tu para de aparecer também na aba Explorar, entre tantas outras coisas. Mas tu acha que isso acabou fadando uma nova forma de engajamento? Não sei te responder. Não sou capaz de opinar, como diria a Glória Pires, nesse ponto. O que eu posso te dizer hoje em dia é que o algoritmo de redes sociais, ele muda com uma frequência que eu considero bem rápida, né? O Instagram, mais ou menos, muda mais ou menos a cada 3 meses. Ele sofre alterações. E hoje em dia, o que é muito importante é as pessoas engajarem e fazerem tudo muito na hora, entendeu? Tem que ser tudo na hora, tem que ser tudo para ontem. Se discute muito isso em redes sociais. Depois que o WhatsApp, inclusive, deu aquela opção de a gente conseguir acelerar o áudio, tinha muita gente falando sobre isso, sobre Isso o foi quanto genial. a gente não tem mais tempo, o quanto, enfim, né? Então, eu vejo que hoje em dia é tudo muito na hora. Eu não sei até que ponto os engajamentos, as coisas acabam realmente durando, porque hoje em dia é tudo muito volátil, é tudo muito rápido. Um conteúdo que bomba numa semana, na semana que vem já não tem ninguém mais falando. Mas por que isso, meu? Eu acho que é pelo ritmo de vida que a gente está levando, pelo ritmo de vida que a sociedade leva, pelo ritmo de vida que a gente enxerga nas publicidades. Enfim, que a nossa vida acaba sendo direcionada também pelo uso da tecnologia. A tecnologia te dá essa sensação de pressa. Eu acho que é tudo um conjunto, né? Eu não sou a melhor pessoa para falar a respeito disso, mas eu acho que essa é a minha visão, assim, pelo que eu leio, pelo que eu vejo, pelo que eu percebo, pelo que eu vivo. Mas tu acha que isso pode causar algum problema bem grave para alguma pessoa? Caso tu não consiga atingir alguns objetivos nas redes sociais? Eu acho que se a gente falar de saúde mental, por exemplo, a gente tem um problema bem grave aí, que é super latente na nossa sociedade, na última década, nos últimos anos, que é a questão do burnout, que é o esgotamento. Inclusive, eu já tive. O esgotamento, ele se dá justamente por isso, por a gente estar sempre correndo e querendo fazer tudo. E também a gente tem excesso de informações hoje com as redes sociais, com a internet. Isso acaba sobrecarregando a nossa mente, nos deixando cada vez mais ansiosos. A gente tem um ritmo de vida muito mais acelerado, uma sensação muito mais de pressa. O dia sempre teve 24 horas, mas a maneira como a gente lida com isso hoje em dia é muito mais adoecedora do que há 3 gerações atrás. Mas 4. Tu não acha que, tipo, conforme a nossa vida passa, menos tempo tem o dia? Beleza, ele continua tendo 24 horas, tá? Só que tu não tem mais tanto tempo pra fazer tanta coisa quanto tu tinha 11 anos. Eu acho que até determinada parte da vida, sim. E depois de uma determinada parte, não. Eu acho que quando a gente é criança, a gente tem uma
pouca noção do tempo, então ele parece ser algo praticamente infinito. Quando a gente entra na adolescência, depois na fase adulta, que é essa fase do corre, essa fase em que a gente está construindo, está muito deslumbrado, a fase dos 20 e poucos anos, que eu acredito que seja a fase em que as pessoas estão mais deslumbradas e conhecendo recém o que é uma vida adulta. Aí elas acabam, às vezes, entrando, inclusive, em muitas armadilhas emocionais, mas eu acredito também que muitas pessoas acabam aprendendo a lidar com o tempo. Isso é uma coisa que eu aprendi, venho aprendendo a administrar meu tempo cada vez de forma melhor. E aí a percepção sobre o tempo muda. Eu acho que a percepção de tempo que uma pessoa de 60 anos tem é completamente diferente da percepção de tempo que uma pessoa de 22 anos que vai pra balada todo sábado tem, por exemplo. O que muda, tu acha? Eu acho que o agito social, né, que existe na vida de cada um... Acho que me confundi. Ai, Se você quiser reportar algo, Bom, pode enviar. quem é que tá falando a isso? Siri tá falando aí, tá participando do assunto. Meu Deus do céu. Desculpa, gente, foi meu celular. Eu acho que depende do agito da vida de cada um e da consciência a respeito de tempo que a gente tem. Por exemplo, eu pratico meditação já faz aí, acho que quase 10 anos. E isso acaba fazendo a gente estar muito mais presente no aqui, no agora, a gente se concentrar para dormir, a gente se concentrar mais em muitas tarefas. A meditação me ajuda para muitas coisas, para a ansiedade também, para inúmeras coisas. Então, eu acho que, assim, a maioria das pessoas, quando elas têm 20 e poucos anos de idade, elas não pensam muito nisso. Elas estão mais aceleradas, elas estão com os hormônios à flor da pele, elas estão com tudo para sair, correr atrás do objetivo delas, e tempo é dinheiro, e é tudo para ontem, e é tudo muito novo. Eu acho que quando uma pessoa já está mais velha, não digo nem 60, né? Porque hoje em dia, há 60 anos, eu já nem considero velho. Eu acho que quando uma pessoa já está realmente vivida, sei lá, uma pessoa com 70 anos, com 80 anos, ela já está num ritmo de vida muito mais desacelerado. A vida já obrigou ela a pensar sobre questões que antes ela fugia, por exemplo, morte, entre tantas outras coisas, ela já viveu muito. Então, eu acho que a percepção de tempo dela provavelmente vai ser muito mais sábia. É claro que existem exceções, né? Eu não concordo 100% com o fato de que idade seja igual a maturidade, mas eu acho que para a maioria das pessoas é assim. Mas idade é maturidade para pensar, porque quanto mais tempo tu vive, mais coisas tu conhece. E não é. Depende da pessoa. Por quê? Existem pessoas que apresentam um grau de maturidade, de sabedoria, que foge à regra, às vezes, da própria idade que tem. E existem pessoas que são extremamente imaturas, inconsequentes e que já são pessoas bem mais velhas. Então, eu acho que, via de regra, a maioria das pessoas amadurece com o tempo. Mas existem pessoas que amadurecem mais cedo pela dor, pela experiência. Inclusive, eu pretendo abordar essas questões no meu blog, né? Eu gosto de falar sobre esse tipo de coisa. Cara, tu E falou eu me uma coisa muito real identifico agora. um pouco com isso, sabe? Agora eu te entendi. Eu fui obrigada a amadurecer bem cedo, por exemplo. Não acho que eu seja uma pessoa extremamente madura para minha idade. Ninguém é. Mas quando eu era criança, eu era uma criança diferente porque algumas circunstâncias me obrigaram a ser diferente. Então, hoje em dia, quando eu olho para a Kênia de 9 anos, para a Kênia de 11 anos, que na época eu achava que era uma Kênia super nada demais, hoje em dia eu olho e digo, nossa, essa menina era diferente porque ela foi obrigada a amadurecer mais cedo. É verdade, mas isso também tirou uma parte da infância. Mata a infância. Matou? E como é que tu lida com isso hoje em dia? Terapia. Mas, tipo, tu não teve... Uma coisa que tu não teve da infância. Me dá um exemplo. Inocência. Eu perdi a inocência muito cedo. Por uma série de questões, mas uma que eu já venho falando há mais tempo sobre isso e até pretendo abordar mais pra frente, né, no meu blog e falar mais a fundo sobre isso, foi porque eu passei por abuso sexual desde muito pequena. E a partir do momento... E vários outros tipos de abuso, psicológicos, etc. A partir do momento que alguém arranca algo que é muito sagrado pra ti, quando você não tá ainda preparado pra isso, você ou enlouquece, ou você acaba amadurecendo. Ou os dois. Eu acho que muito do que eu sou hoje não é por causa de mim. Não é porque eu sou uma grande pessoa. Eu acho que muito do que eu passei, eu devo, principalmente, à minha terapeuta, que me ajudou demais. E se eu não desenvolvi transtornos de personalidade, nem coisas assim, com base nas minhas experiências,
foi por causa disso. Foi porque eu me trato desde muito cedo. Mas eu sei que outras pessoas não têm essa oportunidade. É verdade. Muitas pessoas não têm a oportunidade de se tratar, mesmo não sofrendo coisas ruins, né? E isso acaba resultando em coisas bem graves, ou o mais grave delas é o suicídio, né, cara? Com certeza. E, tipo, eu fico pensando, cara, tipo, claro, cada pessoa é de um jeito, tá? Ninguém é igual a ninguém. Eu sou uma pessoa, tu é outra pessoa, o Thales é uma pessoa, a Rebeca é outra pessoa. Eu acabei entendendo em mim uma forma que eu não preciso tomar remédio. Tipo, porque uma vez eu fui na farmácia comprar os remédios para depressão, ansiedade, etc. E, cara, R$ 200 em remédio. Eu pensei, mano, eu não vou fazer isso não. Pagar R$ 200 no meu salário, coisas que eu poderia fazer com R$ 200, meu, muita coisa, sabe? Hoje em dia, R$ 200 não é nada mais, sabe? Mas, cara, eu acho que o teu corpo em si, ele é um computador. Ele tem todas as ferramentas que tu precisa. Só que tu tem que saber acessar as ferramentas corretas. Claro, eu não tô dizendo que, tipo, nenhum dia eu fico mal. Tem dias que eu não quero levantar da cama. Só que eu sei que eu preciso levantar da cama para eu conseguir melhorar aquele estado que eu tô. Não sei se tu sente isso alguma vez. Com certeza. Sobre a questão da medicação é algo muito complexo. Eu também não tenho nem formação para falar sobre. Eu também não tenho. Eu sei que algumas pessoas conseguem levar uma vida e reagir sem medicação. Outras não podem, porque possuem transtorno de personalidade, entre outras coisas. Mas, assim, o que eu posso falar, que é o nosso assunto em comum, que eu acho que você está me relatando depressão, sim, com certeza. É essa dificuldade de levantar da cama, essa força que a gente tem que tirar de dentro do fundo da alma para fazer coisas extremamente simples, é algo assim que me pesa quase diariamente, porque por mais que eu esteja bem, aquilo sempre está lá no fundo. Sempre tá ali. Então não acha que muitas vezes tu tem que botar no piloto automático para conseguir fazer as coisas? Com certeza, foi de tanto colocar no piloto automático que eu trabalhei por 2 anos com burnout e só consegui me tratar na pandemia. Meu Deus. Com certeza. Onde muitas pessoas se fuderam, tu se tratou, basicamente. Me ferrei também, porque a empresa que eu tinha acabou. Mas esse me ferrar também foi algo, no final, muito mais positivo para minha saúde mental, porque já não tinha mais saúde mental ali dentro de mim. Pode crer. Então vamos falar de Putz, tá complicado. Já que tu puxou esse assunto de pandemia aí, vamos falar, tu participou aqui do Colando há mais de 6 meses. Exato. Então eu quero ver contigo do quadro semestário. Que não é bem semestário, já é um oitavanário, sei lá quantos meses já tu participou. Faz mais de 6. Mas como é que foram os teus últimos meses? Depois que tu participou aqui do Colando, o que aconteceu na tua vida? Olha, algumas coisas se mantiveram iguais. Eu continuei morando no mesmo lugar, morando na mesma casa. Outras foram diferentes. Nesse meio tempo eu lancei o meu blog, que é algo bem importante pra mim. Mas tu já tinha um blog na época, né? Não tinha. Eu demorei mais de 1 ano pra conseguir lançar. Por quê? Porque eu tive problemas, assim, só até eu achar designers foram 7. 7 designers até achar alguém que fizesse minha identidade visual, registro de marca, coisas do tipo, né? Então, eu lancei, foi agora há pouco, inclusive, eu lancei em agosto. Caralho, em agosto, pouco tempo atrás. 27 de agosto, eu acho que foi. E nesse meio tempo também fiz freelas, trabalhei com tradução, etc. Agora eu tô... Não tá bem fechado ainda, mas estou me encaminhando para trabalhar com uma outra agência também. Mas eu tenho focado muito, pensado muito também sobre isso em mim, assim, na minha carreira como artista, que ainda é algo que para mim é uma incógnita em muitos momentos. Eu tenho feito cursos também, curso de cinema, curso de atuação, né? Eu já estou no 2º também. Apesar de eu já ser atriz, é importante a gente continuar estudando, né? O curso de cinema me agregou bastante também. Então eu tenho muito assim estudado, né? Fazendo as aulas de canto também com o Tom, que é algo que me ajuda muito psicologicamente também. O Tom também. vai estar aqui semana que vem, gurizada. Terça-feira. Se liguem, não percam tempo. Exato. Então é isso assim que eu tenho feito. Tá, então tu começou a fazer aula de canto na pandemia? Não, eu já fazia aula de canto antes da pandemia. Antes da pandemia, já faz mais de 1 ano que eu sou aluna do Tom.
Pode, que E foda. aí, inclusive, já gravei a primeira música, eu já gravei com ele, agora eu vou gravar uma segunda. E eu não lancei nenhuma delas ainda, que é cover, né? Mas não cheguei a lançar ainda. E é algo que eu tenho que fazer, mas eu vou lançar mais pra frente. Eu vou lançar até dezembro, que eu quero lançar 3 juntas. Eu já te falei Não, é que eu só. quero te produzir numa música. Ai, você me disse, eu A quero gente também. já Vamos tentou, lá, a bora. gente tentou fazer um troço lá, mas eu acho que eu tava com muita coisa pra fazer. A pandemia também Eu não me fudeu. lembro. Não, eu não me lembro o que aconteceu, se você não teve que desmarcar, alguma Eu coisa tive assim. que desmarcar por depois causa da deu. pandemia, Alguma meu. coisa assim, mas bora. Eu quero fazer porque eu quero fazer a música de alguém. Eu preciso fazer a música de alguém porque eu sei que eu tenho potencial musical e eu não canto bem. Não tem por que eu botar minha voz lá e me encher de autotune se eu não canto bem. Não canta bem por enquanto. Depois que fizer as aulas com tom, vai cantar. Se eu não cantar bem, cantando com O tom faz qualquer pessoa cantar. Olha Eu aí. conheci o Tom na época que eu fazia cursinho. Eu fazia cursinho pra medicina. Graças a Deus. Tu não tem cara de médica, não. Não tenho mesmo. Tu Não tem tenho cara mesmo. de artista que... Eu tenho cara de artista, mas eu cresci com isso muito recriminado dentro de mim, muito reprimido dentro de mim. Nunca ninguém disse ela é artista, é isso aí. Não, eu cresci. Tanto que foi uma coisa que eu escondi no fundo do baú. Eu lembro que quando eu tava com uns 18 anos e eu cogitei isso pro meu pai, sobre ser artista e tal, ele falou de uma forma tão rude, assim, como se... Ele largou uma coisa do tipo... Eu nem me lembro quanto tempo faz, mas ele disse algo do tipo... Acho que tu tem que saber de uma vez o que tu quer, algo assim. Mas não te vejo fazendo isso. Que, inclusive, quando eu troquei a opção de curso de medicina para publicidade, para ele foi um susto. Ninguém acreditava. Aliás, nunca ninguém acreditou. Inclusive, quando eu cantava. O Tom, ele faz... parte, eu sempre falo da minha terapia. A minha terapeuta fala pra mim, você não pode deixar de cantar por causa disso. Porque o Tom, cada aula que eu faço com ele, que ele fala, que ele me mostra que eu consigo alcançar uma nota, eu consigo cantar coisas, músicas que são difíceis ou que eu achei que eu nunca iria conseguir, isso acaba me mostrando que eu tenho potencial. Isso acaba mexendo com a minha autoestima, né? Positivamente, até porque eu faço tratamento, eu sofro de dismorfia corporal. Então, isso é muito importante. A música, ela não só é algo que eu gosto muito de fazer, como ela acaba sendo uma terapia. E o Tom é uma pessoa que ele sempre vai extrair de ti o melhor. Ele pega qualquer pessoa e ele consegue ensinar essa pessoa a cantar. Ele mesmo se usa como exemplo. E isso é muito bom. Ele sempre fala, eu não cantava bem, eu não nasci com talento. Tudo foi aprendido. E eu também, eu não nasci com talento para cantar. Tudo foi aprendido. Eu não conseguia cantar. Eu comecei com 16 anos, eu botei na cabeça, eu vou aprender a cantar, porque a minha avó cantava. Falei pro meu pai. Ele, não, ninguém consegue aprender a cantar. Eu disse, consegue sim. Existem aulas de canto no YouTube. Eu começava a olhar. Só que Meu Deus. pelo YouTube você não consegue aprender. Muita coisa eu aprendi. Respiração eu aprendi. Afinação. Tanto que quando eu cheguei para fazer aula com o Tom, nossa, eu já estava adulta. E ele falou para mim, nossa, tu é bem afinadinha. E eu, obrigada. E dali em diante, assim... Só cresceu. Só foi, assim. É muito mais um crescimento interno do que externo. E esse crescimento interno te ajuda muito. Pra caramba. Pra Te ajuda caramba. muito porque tu vê A que arte tu é minha consegue. vida. Sim. Inclusive, a última música que eu tô ensaiando, eu queria desistir dela. Eu disse, Tom, não dá. Aí ele, não vai desistir, não. Vai fazer sim. Dá, Vai cantar, dá meu, sim, tu dá consegue, sim, dá sim, porra. dá sim. Fiquei 3 meses ensaiando a música. Peguei um dia e eu fui a exaustão, assim. Eu ensaiei, eu acho que eu fiquei umas 10 vezes em cima da mesma estrofe. Porque eu não conseguia subir a nota, não conseguia. Fiquei um dia inteiro, assim, ensaiando. E, obviamente, né, eu estudo durante a semana, mas nas últimas semanas eu estava muito relapsa. Uhum. Aí, quando eu fiz a última aula, ele disse pra mim, nossa, melhorou da água pro vinho. Vamos gravar, porque já tá pronta. Entendeu? Então, ele é muito paciente. E ele, pra mim, é a prova de que qualquer pessoa pode cantar. Porque eu admiro muito ele cantando. Não, ele canta E pra caralho. como pessoa também. E na época do cursinho, ele já falava que ele ia ser professor de música. Ele prestava vestibular pra música. E eu queria Foda. ser médica naquela época. Então, sabe? Mais uma vez, tu não tem cara de médica. Exatamente, não tenho cara de médica, não. Mas eu sempre tive um perfil muito cuidadora. Né? Eu sempre fui muito de cuidar das pessoas, Sim. de ser assim. Até isso aí... Em terapia, eu descobri que esse é o meu arquétipo, o arquétipo da cuidadora, entre A outros amiga que que eu tenho. perde a festa pra cuidar do amigo bêbado. Sempre, sempre. Pode crer. Porque a amizade é na boa e na ruim.
É muito verdade. fácil. É muito fácil as pessoas só quererem estar perto quando tá tudo bem. Tu já sentiu não é isso amigo. nas tuas amizades? Eu perdi muitas amizades por isso. Na verdade, não perdi, selecionei. E hoje eu tô muito bem com isso. Mas o pior período pra mim foi a infância. Quando ninguém queria ser meu amigo no colégio. Eu sofria bullying desde pequena, de 3, 4 anos. E a adolescência, quando os meus pais se separaram, etc. Depois eu saí da casa da minha mãe. Eles se separaram, já era no início da minha adolescência. Depois eu saí da casa da minha mãe e fui morar com meu pai. E as minhas amigas debandaram, assim. Eu não tinha mais amigas. Praticamente, assim, no colégio, elas me excluíram. Amigas que eu fazia que nem o rolê que eu fiz hoje, de trazer vocês aqui, a gente gravar tudo junto. Aí pensa, assim, éramos melhores amigas. Viviam na minha casa, mas a partir do momento que elas viram que o que eu tinha naquele momento para apresentar era um problema para elas, e que daí já não eram só elas que iriam contar os problemas delas para mim, porque eu também tinha alguns problemas, elas vazaram. Inclusive, uma delas, depois de anos, veio falar comigo, ficou tudo bem, assim. 2, na verdade. 2 delas. E ficou tudo certo. Principalmente com uma que foi super honesta, sabe? Mas isso foi uma coisa que mais me doeu, assim. A parte da adolescência. Quando criança, eu chorava porque ninguém queria ser meu amigo. Na adolescência, eu chorava porque os meus amigos tinham ido embora quando eu não tinha feito nada de errado. Então, na vida adulta, hoje em dia, eu já consigo selecionar quem que realmente é amigo e quem não é amigo. Cara, tu sabe uma coisa que eu percebo muito na cara? As pessoas que praticavam bullying no ensino médio fundamental hoje estão fodidas na vida. As pessoas que sofriam bullying no ensino médio fundamental hoje estão de boa na vida, estão conseguindo realizar as coisas que querem. Claro, isso não é uma regra para todo mundo, né? Muitas pessoas que praticavam bullying hoje em dia também estão em alta. Só que, cara, quando tu sofre bullying, quando sofre algum tipo de repressão na escola, no teu entendimento, tu acaba amadurecendo também de uma forma diferente das outras pessoas, porque tu entende o mundo de uma forma diferente. Precisa de muita sabedoria para isso. Eu acho que todas as histórias que fogem da curva fazem com que a gente pense que aquilo é uma regra. Por exemplo, as pessoas acham que todo psicopata é inteligente porque a gente vê isso no cinema. Quando a gente vê a gente vê muita história de superação de pessoas que superaram o bullying. Então a gente acaba pensando que isso é uma regra. Eu acho que assim, muitas pessoas conseguem lidar com o bullying depois de anos de uma forma sábia. Mas essas pessoas, geralmente, elas passaram por um processo aí de amadurecimento, por uma terapia, etc. Porém, muitas pessoas não chegam nem à idade adulta. Muitas pessoas se matam por causa do bullying. Muitas pessoas têm problemas de comunicação para sempre. Têm problemas de relacionamento para sempre. Sabe? Deixa eu te cortar. Mas uma das coisas que... depende, sabe? Uma das coisas que fez eu ser quem eu sou hoje, comunicativo e não ter... Eu tenho vergonha pra caralho de muitas coisas. Eu tenho medo de muitas coisas. Só que uma das coisas que fez eu ser uma pessoa comunicativa foi que, uma época, eu não tinha amigos. Literalmente, eu não tinha amigos. Eu apanhava na escola e eu brincava sozinho. Chegava em casa e brincava sozinho. Eu ficava imaginando que tinham pessoas ao meu redor. Eu ficava imaginando que eu estava jogando um jogo de futebol no Camp Nou, lá na Espanha, sendo atacante do Barcelona e vamos ganhar o jogo sozinho. Isso te fez mais criativo, provavelmente. Me fez mais criativo e fez eu conseguir ser um pouco mais comunicativo também. Isso é muito bom. Quando eu era pequena, eu era muito tímida. Não com adultos, mas com outras crianças. Eu era uma criança que eu dançava de fralda, eu sambava. Cara, assim, ó, qualquer um me levava na praia. Era uma loucura, assim. Eu então subia nas sempre mesas, dançou? dançava. cantava. Eu não tinha medo de passar vergonha, entendeu? Mas com outras crianças, eu era extremamente reprimida. Extremamente cara, reprimida. isso é ridículo. Por que uma criança reprimida, cara? É uma criança... Porque outras crianças reproduzem aquilo que elas sofrem em casa. Então, eu sofria bullying por 2 crianças que provavelmente, não sei, mas provavelmente elas tinham problemas em casa. E elas reproduziam isso no colégio. E no colégio, na creche. É isso que eu tô me lembrando da época da creche. Eu tinha 4 anos. Meu Deus do céu, cara. 4 anos tu já sofrendo com bullying. E né? por ter um irmão com síndrome de Down que também estudava na creche. Então, todo mundo debochava do meu irmão, porque ele era mais velho. Eu tinha 4, ele tinha 9. 5, 6, 7 anos. Ele é 5 anos mais velho, ele tinha 9. Todo mundo debochava dele com coisas horríveis.
Então, depois, quando eu fui crescendo, eu aprendi a defender ele. Então, era muito difícil para mim. Então, acho que esse processo de eu aprender a me impor foi sempre para defender o meu irmão. E como é que é pra ti ter um irmão com síndrome de Down? Hoje em dia, para mim, é muito tranquilo. Mas porque eu aprendi a lidar com a série de problemas que vêm por consequência disso. Eu aprendi a ter uma sabedoria com, né, certa modéstia, mas eu aprendi a ter uma certa sabedoria a respeito disso, mas eu vejo que tem indivíduos adultos que não sabem respeitar pessoas autistas, que não sabem respeitar pessoas com síndrome de Down. Eu vejo a galera aí da minha idade, galera mais velha que eu, debochando que fulano é autista, que fulano é Down, que fulano é isso, que fulano é aquilo, que fulano tem paralisia. É um preconceito. É um preconceito fortíssimo. As pessoas riem na cara, as pessoas acham engraçado. Então, assim, claro que se isso acontece na minha frente, eu não vou deixar barato com o meu irmão. Caga pau quem fizer isso. Com o meu irmão, obviamente. Mas ninguém vai fazer na minha frente. Elas fazem nas minhas costas. Sabe? Elas faziam na minha frente quando eu era pequena. Porque tu não sabia. O ser humano, ele aprende a se comportar à medida que ele cresce, que ele envelhece. Uma criança, se ela não gosta de ti, ela vai te botar a língua pra fora e dizer que não gostou de ti. Um adulto vai saber socializar e depois nas costas falar. Mas é algo muito pesado, que me ativa gatilhos complicadíssimos quando acontece. Tá, e tu não acha que tu seria, tipo... Tu tendo uma vida dessa forma... Tu acha que tu consegue mostrar para as pessoas que tu consegue viver da melhor forma possível tendo qualquer problema? Qualquer problema eu não digo, porque eu acho que eu não tenho tanto problema assim. A gente passa por muitos problemas, mas em inúmeras questões na minha vida eu sou extremamente privilegiada e eu enxergo isso. Mas eu acho que se a gente conseguir enxergar dentro da gente, e isso é geralmente com terapia, algo que faça realmente sentido para nossa vida e a gente conseguir tratar os nossos traumas e o problema que a gente tiver, se for depressão ou se for um transtorno de personalidade, o que for, a patologia que for, eu acho que sim, qualquer pessoa consegue viver bem. Mas isso tem que ter acompanhamento, como tu mesmo falou. Sim. Se não tiver acompanhamento, tu acha que tem alguma possibilidade? Eu acho que tem alguma possibilidade, sim, porque quando a gente fala em saúde mental, é um campo muito vasto. Não é todo mundo que tem depressão, não é todo mundo que vai precisar tomar remédio. Existem pessoas que precisam de 1 ano de terapia e tá ótimo. Existem pessoas que nunca vão receber alta, como eu. Então, é possível, mas a gente tem que olhar para o quadro de cada indivíduo, na minha visão. Sim, cada pessoa é uma pessoa, como cada a gente tá pessoa falando é uma. já isso há um tempão, né, meu? Mas eu tenho muito medo de ser genérica e dizer que, qualquer pessoa pode lidar bem com qualquer coisa. Porque as pessoas, elas têm limites diferentes também. Existem pessoas que enlouquecem 2 dias no meio da rua. Existem pessoas que sobrevivem 2 anos nas ruas. Uma coisa que eu falo, tipo, eu não tomo remédio pra depressão, nem ansiedade, nem nada, porque é uma escolha minha. Sim. Tá? Eu sou... Minha psiquiatra, meu psicólogo já falaram, tu tem que tomar remédio porque vai te ajudar. Mas eu não quero tomar remédio, sabe? Então, eles aceitaram. Eu fui até num neurologista e eu contei pra ele do meu relato, né? E ele, cara, tu tem que fazer o que é melhor pra ti. Se tá te ajudando a fazer isso, continua. Não tem por que eu te falar pra tu não fazer, sabe? Sim. Se tá te deixando melhor, tu tem que fazer aquilo ali, cara. Porque eu vou chegar pra ti e falar, meu, isso é ruim, tu não pode fazer isso, se tá te deixando melhor. Eu acho que as pessoas acabam julgando as outras por coisas que elas fazem. Com certeza, e existem também terapias alternativas que muitas vezes ajudam na terapia clássica, né? Que é a psicoterapia. Então, obviamente, assim, eu não sou ninguém para dizer que alguém tem que tomar uma medicação ou que alguém não tem que tomar uma medicação. A melhor pessoa para dizer isso é, obviamente, um profissional. E até mesmo quando a gente está falando com um profissional e a gente não está tão seguro, o interessante é que a gente procure outro. Exatamente. Exato. Falou tudo. Inclusive para transtorno de personalidade. Se alguém te diagnostica com um transtorno de personalidade, o interessante é que você pegue a opinião de mais outros 2 profissionais. Porque a média é 3, eu não me lembro o número, mas mas basicamente...
a média é que se 3 profissionais te derem um diagnóstico, você possa realmente confiar naquele diagnóstico de que ele não tem erro. E que Sabe, você né, tem que aquilo ali. 13 é o número da vida. Não. Porque, tipo assim, ó, é regra de 3, literalmente, sabe? Se tu... Cara, é 3, meu. 3 é o número-chave pra tudo. Tu vai ter que fazer 3 vezes pra qualquer coisa, saca? Eu acho que tô me enrolando falando isso, mas... Cara, um exemplo. Tu vai perguntar pra uma pessoa se tu tá bonita. A pessoa falar que tu tá bonita. Daí tu pergunta pra segunda pessoa. Ela fala que tu não tá bonita. Tu vai perguntar pra uma terceira. Uma terceira. Se ela te falar que não, tu vai ficar mal. Porque 2 pessoas te falaram que tu não tá bonita. Se ela te falar que sim, tu vai falar Sim, pra na segunda, terceira é o foda-se. desempate. Exatamente, meu. Na terceira é Por o isso que desempate. 3 é o número da vida. Aham. As pessoas dizem que é 47, sei lá, aquele Não tô do ligada. Mochileiro das Galáxias. O Thales deve saber, ele é fãzão do Mochileiro das Galáxias. O Thales tá viajando aí Tá ouvindo, Thales? Ele tá ouvindo o podcast do Marco, meu. Ah, tá. Que Marco, massa. um beijão pra ti, meu. E, Kênia, olha só, o que tu pensa sobre pessoas que exageram nas drogas no meio da arte? Drogas é um assunto complexo. Eu penso que para a maioria das pessoas, para a grande maioria das pessoas, a droga ela vai ter consequências devastadoras. Algumas pessoas sobrevivem por mais tempo com droga, outras acabam indo bem mais cedo. Mas só a palavra exagero já designa um grande problema. Mas daí eu te pergunto, do que tu tá falando? De qual droga tu tá falando? Ah, pois é, né? Quando você falou droga, eu imaginei drogas ilícitas. Foi a pergunta. E também depende da droga. Foi a pergunta. Drogas ilícitas. Uhum. Mas não são somente drogas as ilícitas. Existem drogas lícitas. Com certeza, Olha o álcool. cigarro. Inclusive, pessoalmente, assim, particularmente, eu tenho muito mais problemas com o alcoolismo, né? Não que eu seja alcoólatra, eu não sou usuária de nenhuma substância, eu nem beber, não bebo. Mas eu já tive experiências... Gurizada, é verdade, ninguém eu falei acredita. Que eu queria trazer... Inclusive, eu tenho intolerância a álcool, ninguém acredita que eu não bebo, gente. Eu vou sou louca botar- de cara. Eu vou botar aquele teu áudio falando que eu não bebo. Que tu não bebe, né? Não, eu bebo pra caralho, mas... Falando tu, não, vê com o pessoal do grupo lá, mas eu não bebo. Eu não bebo, é verdade, eu não bebo. Nem cigarro eu fumo só pra tirar foto e o pessoal acha que eu fumo, mas não fumo também. É só style. É só style, a gente só faz a linha fumante ali, mas não fuma. Então, mas eu tive experiência com pessoas alcoólatras e foi bem complicado, assim, bem complicado. Então, o álcool, ele gera problemas absurdos. O álcool é a pior droga de todas. Eu não tenho conhecimento suficiente para dizer se é a pior de todas, né? Até porque a gente pode comparar, sei lá, álcool com heroína, álcool com tantas outras drogas. Peraí. É a pior lícita que você tá dizendo? Mas aí tu tá falando, tipo assim, ó. O álcool, ele vai te levar para as outras coisas e é tipo, uma das únicas drogas que se tu ficar sem usar, tu é capaz de morrer. Ai, eu não tenho Por exemplo, conhecimento. tu é viciado em álcool já há 20 anos. Tá? E tu para de beber do dia pra noite. Tu vai morrer. Porque o teu corpo vai sentir falta Vai do entrar em álcool. abstinência? Exatamente. Uma abstinência muito forte na qual tu vai acabar falecendo. Sabe? Mas existem isso não casos acontece disso. com outras drogas também? Olha, eu não tenho ciência se acontece com outras drogas, mas, tipo, um exemplo. Cocaína, se eu não me engano, não acontece isso. O que acontece é tu usar demais e te dar um piripaque ali, porque tu tem entra em coma, usando muita cocaína, tá ligado? Overdose. Tem uma overdose. Então, o álcool, meu, é um rolê que, tipo, se tu ficar sem usar, tu vai morrer. E também tem Coca-Cola, que é uma droga também. E as pessoas tomam pra caralho. Eu tô tomando Coca-Cola agora. Sim, sabe? as drogas lícitas são Cafeína. inúmeras. Até remédios. Até os remédios que a gente toma são drogas. Por isso também que eu parei de tomar remédio, porque são drogas e vêm da indústria farmacêutica, que fazem aquilo ali pra te vender. Tem um livro que eu nunca li completamente ele, mas ele é muito bom. Ele fala sobre isso, que é O Demônio do Meio-Dia. E o livro é difícil pra caramba. Inclusive, a leitura é muito cansativa. Mas quem gosta de psicologia aí... nossa, ele fala muito sobre isso. Sobre a complexidade disso, a complexidade das drogas. Né? E nada mais... os remédios nada mais são do que drogas pra te dar um efeito que, no fim, seja
positivo, de acordo Entre com aquilo que tu aspas. tem. Entre aspas. Com certeza. Porque Eu vamos- mesma já tive efeito rebote de medicações que me pioraram. Vamos pegar, já que tu é mulher, tu pode falar com mais propriedade. Anticoncepcional. Não tomo mais já faz uns anos porque me faz muito mal. Então, é lícito? Completamente. E aí? Sabe E por aumenta quê? o risco de câncer, aumenta o risco de um monte de coisa. Um exemplo. Por que maconha não é lícita? Por que é ilícita? Por que pegam e criminalizam a maconha no Brasil? Por causa do racismo. Literalmente por causa do racismo. Porque a maconha chegou aqui no Brasil com os escravos da África. E o pessoal, os donos de fazenda, olhavam o pessoal fumando maconha e dançando e pensavam, eu não quero ver esse cara feliz. Vamos criminalizar essa porra. E criminalizaram. Tornaram ilegal. Hoje em dia, tu vê quantos negros estão presos por causa de um baseado no bolso, cara. Sabe? E eu já me cansei de falar isso. Já passei do lado da polícia fumando maconha e não aconteceu nada comigo. Sim. Porque eu sou branco. Eu já conheci um menino negro que passou por isso. Inclusive, mentiram que ele tinha maior quantidade do que de fato ele Olha tinha. aí. Isso, o que é isso aí? Por que a maconha é criminalizada no Brasil ainda? É por causa do racismo, porque a gente vive numa sociedade racista pra caralho, homofóbica pra caralho, uma sociedade preconceituosa no geral. Sim, muito preconceituosa no geral. Eu não tenho base bem estruturada para falar, por exemplo, sobre o quanto a maconha altera a personalidade, que eu vejo muito psiquiatra falando que é contra a legalização da maconha por causa disso. Mas se a gente olhar, tem tantas drogas no mercado, tem Kênia, tanta coisa. A minha personalidade está sendo alterada? Não sei te dizer. Eu sou a mesma pessoa. É a longo prazo, no caso. Cara, mas... Quando eles falam isso de alterar a personalidade, é que altera a longo prazo. Meu, Mas eu particularmente sou a favor da descriminalização da maconha, certo? eu sou a favor só da não tenho... legalização, não somente descriminalização. Certo, só que eu não tenho uma base bem estruturada para falar sobre o quanto, de fato, ela alteraria ou não alteraria a personalidade de alguns indivíduos. Qual é o tipo de efeito rebote que a maconha dá, etc. Deixa eu te dar um toque só nesse rolê aí da maconha. Tipo, pra tu fumar maconha, claro, tu tem que ter um acompanhamento de algum profissional da área. Sim. Tu não pode comprar esse prensado que tem no Brasil, porque tem muita coisa ruim Sim. na maconha que é vendida no Brasil, Uhum. por ser ilegal. Isso, eu tenho amigos que fumam muito e falam e entendem bem disso e falam muito Tá, sobre e isso. é assim, horrível. Que não fumam, inclusive, qualquer coisa, porque eles dizem, isso aqui não é muito ruim, isso aqui não dá. Exatamente. Uhum. Já nos Estados Unidos, nos países que é legalizado, tu vê que existe um estudo, que existe uma maconha pra cada coisa. Sei lá, tem uma maconha X que serve pra te dormir. Quando eu fui pra Califórnia, eu fui numa loja, assim, E que não tinha pra tudo. né? Aham. Então tu tem que, tipo, um exemplo, tu fuma um baseado e tu vai ficar meio mal. Daí tem um porquê que tu ficou mal. Porque, Sim. sei lá, a quantidade de THC que foi pro teu corpo era maior. Então Sim. tem que fumar uma maconha que tem menos THC e mais CBD. Sim. Ou seja, o que tu tá me dizendo é que lá É tem estudo. uma sociedade que tá preparada pra te Exatamente. amparar no uso, E pra te ajudar. sim, no E uso o- de cannabis. E a gente não vê isso no Brasil, porque é Não. criminalizado. E ainda mais com esse governo que a gente tem hoje em dia, não vamos entrar muito a fundo Não nesse vamos entrar governo muito aí. a fundo, que é uma droga. Porque, mas é uma droga. O que a gente vai Uma fazer? droga. O que a gente vai fazer? Né? O governo tá horrível. Olha o valor da gasolina, olha o valor que estão as coisas no mercado, cara. Com certeza. Sabe? Com certeza. E a promessa não era essa, né? Mas aí o pessoal esquece, eu acho. Não, mas não vamos citar Mas, nomes não. específicos, né? Não vamos, mas todo mundo Só- sabe qual é todo que é, mundo tá sabe. ok? Todo mundo sabe, mas o governo tá uma merda. A gente tem que falar Com do certeza. governo em si, porque se a gente for botar nome aos bois, se a gente for parar pra pensar, não é somente uma pessoa que decide tudo no governo. Né? Existem outras pessoas Não, por baixo é que um decidem sistema mais inteiro. por ela. É um sistema inteiro muito podre. Muito, muito. Desde quando a gente saiu da ditadura militar, cara. Uhum. Pô, a gente teve uma ditadura militar. Sabe o que é isso? A gente não poderia ter essa conversa que a gente tá tendo numa ditadura. E a gente vê, às vezes, pessoas da nossa idade escrevendo volta e ditadura na mesma frase, né? Ai, ai, ai. Então, realmente, é E bem agora? Vamos fazer o que com essas pessoas aí? É bem complicado.
Vamos mandar elas pra uma ditadura mesmo? Ver se elas vão gostar. Pois é, não sei. Não sei se daria certo também. Não sei. A ignorância é um mal difícil de ser combatido. Mas é possível. Ah, com certeza. Numa boa conversa... Não consegue. Uma boa conversa, não. Não, tem, Muita tem- conversa, tem que- muita abertura, tem- muito sofrimento. Não, tem que cagar a pau. É a única solução. Também acho que não funcionaria. Tô brincando. Ser humano aprende pela dor, mas... Eu tô brincando, não Não, tem eu que sei, bater, eu sei. não tem que bater. Tô só Mas- filosofando em cima. Hã? Eu tô só filosofando em cima. Não, tu tem que filosofar, porque tu é uma filósofa contemporânea. Não, nem perto. Ai, meu Deus, que sonho, imagina. Kênia filósofa, Kênia Soul. Não, Rebeca, tira uma foto dela com o microfone e com a cuia na mão, assim. Microfone a na cuia na mão. A filósofa Ah, não, contemporânea. Agora, não, eu quero ver essa foto, assim. Olha, não, é a filósofa Galdéria. A filósofa Galdéria, vai Não, tá louco. acabou tudo. Mas, tem muita coisa que tem que melhorar ultimamente. A gente não sabe qual que é o melhor ponto pra se melhorar. E, realmente, eu e tu aqui falando essas coisas não vai ajudar em porra nenhuma. Não. Sabe? Tem que Acho vir que de não. cima. Uhum. Tem que vir de cima, porque uma revolução só funciona quando tem mais de uma pessoa fazendo aquilo lá. E se são somente duas pessoas conversando, eu acho que não tem muito como chegar lá no fundo. Não. Tem como. Não tem muito como chegar lá no fundo, mas as pessoas precisam falar sobre e elas precisam pensar. Por isso que eu falo Porque que... se ninguém fala sobre um assunto, não tem por que ele virar pauta e não tem por que alguém querer mudar algo relacionado àquele assunto. Se ninguém tá falando nem pensando sobre. É. Então, verdade. cada pequeno ser pensante que fala sobre isso, eu acho que faz outras pessoas pensarem e, consequentemente, uma nação inteira pensar. Ou parte dela pensar. O maior problema, na minha visão, do Brasil é que as pessoas não gostam muito de pensar. Elas A gente, odeiam pensar. a gente tem um sistema montado para as pessoas não pensarem. A gente tem uma educação péssima. A gente aprende a pensar no colégio. A gente aprende a questionar no colégio. Colégio público, existe isso no Brasil? Deveríamos aprender, né? Mas como o Brasil é péssimo em educação, a gente já começa lá no início, sem se questionar tanto. Tu só aprende a pensar no Brasil se tu pagar uma escola. Quando eu Mas falo tu não em aprende colégio, ainda. com certeza eu falo sobre a minha visão privilegiada de colégio, que eu sempre estudei em colégio particular. Eu também. E mesmo assim, eu acho que ainda tem muitas deficiências. Eu só imagino para alguém que estuda em colégio público ou que muitas vezes nem consegue acabar de estudar, né? Tem que muita sair gente. antes de se formar. Porque a muita vida gente. exige isso, porque, enfim, porque a realidade bate na porta. Mas Por inúmeros motivos. tem aquilo também, me né, envolve. meu? Mas tem aquilo também. Quando, um exemplo, isso é a minha opinião, se eu estiver errado, tu me corrige, tá? A pessoa não terminou o ensino médio, beleza? Ela deve, beleza, ela não terminou pra trabalhar, parou de estudar no segundo ano. Quando ela estiver lá com uns 25, 30 anos, eu acho que ela deve pensar em querer terminar o colégio. Porque hoje em dia, no Brasil, com o sistema que a gente vive, tanto econômico quanto profissional, tu não é ninguém sem ter um ensino médio. Com o ensino médio, tu não consegue emprego. Eu acho que cada uma dessas pessoas acaba se perguntando, né? E eu acho que se a gente pegasse só a vontade delas, muitas delas voltariam a estudar. Mas a realidade bate na porta e as coisas não funcionam tão assim. Quando a gente já nasce, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre ciclo da pobreza, nem geração da pobreza. Mas Nem eu. quando a gente nasce num ambiente em que tudo puxa a gente para baixo, em que a necessidade bate a porta. Muitas vezes as pessoas até gostariam de voltar a estudar, mas não podem porque já tem muitos filhos para sustentar, ou tem uma família que tiveram que sustentar. Eu nunca precisei trabalhar na minha adolescência, na minha infância, mas muita gente precisa. Eu conheci de perto, convivi por 14 anos com uma mulher que precisou trabalhar desde os 11 anos. Ela tentou estudar. Depois de adulta, ela estudou com 50 anos. Ela estudou com 50 anos. Porque ela teve que sair do colégio. E quando ela queria voltar a estudar, nos 20 e poucos anos dela, ela era empregada doméstica, ela já tinha filhos. A realidade dela era outra. Então, o que para mim é muito fácil, o acesso para mim a uma escola, a mentalidade que eu tenho, eu não posso comparar com a mentalidade de uma pessoa que tem um estilo de vida completamente diferente do meu e não privilegiado. Tu me refutou.
Totalmente, tu me refutou. Obrigado, porque é aquilo, meu. Tu furar a bolha e ver o lado do outro, né, meu? Porque É fácil Se a tu- gente julgar uma realidade que a gente não vive. Exato. não foi bem um julgamento Não, que eu tive. não foi isso que eu somente quis um dizer. pensamento, sabe? Isso. Só que, igual, eu não vivo a Exato. pele da pessoa. Exato, é que às vezes a gente até. Eu não quis dizer que tu julgou com maus olhos, mas a gente julga o tempo Não, inteiro. tu disse sim. É que às vezes a gente pensa algo, mas a gente sempre pensa com a nossa cabeça, de acordo com as nossas vivências. É verdade. E às vezes, para aquela pessoa, dar comida pro filho dela, não deixar que o filho precise passar necessidade. Às vezes, muitas vezes, essas pessoas, em vez de elas voltarem a estudar, elas fazem de tudo pro filho conseguir se formar. Não sofrer. E muitas vezes o filho acaba virando um drogado pau no cu na Cidade Baixa. Não é verdade? Eu não tô mentindo? Super filosófico. Não, se eu tiver mentindo, tu me fala. Porque quantas pessoas eu já vi falando que os pais vieram não sei da onde, e levaram tudo pra elas e elas estão cagando pra isso, mano. Sim, você tá falando de pessoas que, no caso, tiveram oportunidade e não aproveitaram. Exatamente, por pais que não tiveram, pais que não tiveram oportunidade, deram a oportunidade pros filhos e ainda os filhos pegaram o dinheiro dos pais e fizeram merda com o dinheiro dos pais. Acontece demais. Principalmente se forem filhos muito mimados e que nunca precisaram ter responsabilidade nem pensar sobre as coisas. Ai, meu. Acontece, infelizmente. Eu fico... O ser humano, ele é um conjunto das experiências que ele tem, da fisiologia dele, né? De questões aí biológicas, fisiológicas, e também das escolhas dele. É. A gente tem um livre-arbítrio nesse meio tempo. Tem, mas também ele e é não julgado tem. de alguma forma. A gente tem um livre-arbítrio para algumas pessoas que vai ser muito maior. A gente vai ter as pessoas que são privilegiadas, por inúmeros motivos, elas têm um leque de oportunidades maior na frente delas do que outras. Mas, ainda assim, os seres humanos, eles têm uma parcela, né, da vida deles que é escolha. É. E as escolhas vão te levar pra um caminho diferente ou Sim. não tava imaginando. E é capaz de te matarem ainda essas escolhas que tu tem. Sim, com certeza. E isso é muito tenso, porque se tu for ver, como a gente estava falando antes ali, do adolescente que recebe dos pais uma oportunidade para crescer e tal, e acaba avacalhando nisso, como é que o pai vai ficar pensando, cara, eu fiz tudo pro meu filho? Sabe, era uma oportunidade que a pessoa teve, que deram para ela. Exato, às vezes os pais também, por serem traumatizados, por não terem tido algumas coisas, eles acabam criando os filhos numa redoma de vidro para esses filhos não sofrerem. Mas aí os filhos acabam não tendo total dimensão da realidade, né? Do que pode acontecer de ruim caso eles não abracem as oportunidades. E nesse meio do caminho, digamos que eles se perdem também. É verdade. Isso não tem o que fazer. Quando se perde, muitas vezes não tem o que fazer. Não tem como voltar atrás. Eu acredito que Tudo enquanto tem a como. gente está vivo, dá para reconstruir muitas coisas. Outras não. Mas é um processo muito interno, assim, de cada um, né? Às vezes, há coisas em que a gente não tem o que fazer. Não dá para voltar atrás. Mas outras, dá para recomeçar. Tem gente que recomeça com 50 anos, tem gente que recomeça com 20. Depende. Depende de cada um. Uhum. Mas, Kênia, vamos para nossa até final. Eu quero saber se tu pilha voltar aqui daqui 6 meses. Dessa vez, 6 meses, assim, ó. Certeza. Que dia vai ser daqui 6 meses? Hoje Ai, é não sei. outubro. Não, hoje é novembro. É novembro? Não. Não, é outubro. Outubro. Outubro, 16 de novembro, outubro hoje. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Em abril, tu vai voltar aqui, então. Com certeza. Fechou? E eu Volto, quero saber o sim. que tu espera pra tua vida até abril. Nossa. Espero estar feliz. Espero estar feliz, espero estar com Dinheiro, saúde. Com certeza. Com saúde mental, principalmente, no lugar. Saúde que eu digo é no geral. Aham, no geral. Eu ando cada vez melhor, né? Espero estar aí com o meu blog mais ativo. Vai tá. Espero estar cantando. Vai tá. Eu escrevi uma matéria sobre o Koalando, porque eu vou estar gigante com 6 meses. Beleza. Tô brincando, não vou estar gigante, não. Vamos fazer, vai estar sim. Na minha cabeça eu vou estar gigante, né? Mas pro mundo eu vou estar pequeno ainda. Vai estar sim. Espero estar pensando melhor sobre as coisas, talvez mais madura também, né? Porque às vezes o tempo passa e em 6 meses a gente tem tanta coisa para aprender. Numa dessas, daqui a 6 meses eu olho para essa conversa que a gente teve hoje e eu penso em coisas completamente diferentes. Vamos fazer uma coisa? Eu quero que tu escute a tua conversa que a gente teve há mais de 6 meses atrás. Eu quero que tu fale
depois que tu ouvir nosso papo, que vai ser na semana que vem, eu quero que tu fale o que tu mudou, o que tu acha que tu evoluiu Muito bom. nesse papo. Certo. Tu grave um stories, marque colando e fale, ó, Fechado. o último episódio que eu gravei foi esse aqui e tal, e eu mudei tal coisa, meu pensamento evoluiu assim, assado. Fechado. Então, fala tuas redes sociais e considerações finais. Então tá, meus amores, as minhas redes sociais são Soul, com L no final, Kenia, com K. O meu blog é keniasoul.com. E minhas considerações finais é que eu tô muito feliz de estar aqui, de te receber aqui. Obrigado por ter me recebido. De ver a tua evolução também, a sua melhora em todos os aspectos, te ver bem, te ver alinhado com o teu propósito de artista, com aquilo que, né, tu acredita. Fico muito feliz mesmo. Acho que tu é um dos milagres que eu já vi acontecer. Não bota tanto, de verdade, não bota tanto em cima. De verdade. Não bota tanto de em cima. Verdade, Will, de verdade. Não, mas eu não sou tão milagroso assim. Você reviveu assim do zero. Do joio ao trigo. Nossa, e tá construindo aí uma vida completamente diferente, uma vida que com certeza você vai ter muito orgulho daqui a uns anos quando olhar pra trás. E eu fico muito orgulhosa por ti. E muito grata por estar aqui de novo. Nossa, é muito legal ouvir isso de ti. Porque, cara, né, no sábado, antes do meu acidente, eu tava aqui na tua casa. Sim, o teu acidente marcou bastante, assim. Uma galera, Inclusive, vou falar aqui, eu já tinha falado isso pro Will, mas vou falar pra quem tá escutando. Hoje a gente gravou o episódio com o Tom também, que é o meu professor de canto. No dia do acidente do Will, eu cheguei chorando na minha aula de canto. E eu fiquei super desesperançosa em todo o processo. Eu torcia muito, orava muito, mas eu fiquei muito desesperançosa. E o quadro que apresentavam era um quadro completamente desesperançoso. Era um quadro de morte. Era um quadro de morte, de estado vegetativo, de nunca mais falar, de nunca mais andar. E tá aí. Tá aí um novo Will e muito mais consciente, inclusive, né? Mas tu Parabéns. achou que eu ia deixar de incomodar as pessoas? Eu torcia muito pra que não. Não, eu subi lá em cima. Eu comecei a escutar o que era dito, o que a ciência falava, o que em consenso era dito. Então eu pensei muito que isso pudesse talvez não acontecer. Mas eu fiquei, nossa, milagre, né? Tem um rolê que eu falo. Sabe o impossível? Passa por cima dele. Eu falo tipo assim agora, ó, sabe a ciência? Passa por cima dela, tu consegue. Sabe? Porque, claro, foi uma coisa louca que aconteceu, mas... Porra, basicamente subi lá em cima e o cara olhou pra mim e falou, tu fez muita merda, desce lá e resolve. Sabe? E eu tô aqui resolvendo e não vou mais fazer as merdas que eu fiz. E tô tentando construir a vida de uma forma diferente. E tá dando certo. Tá dando certo. É visível no teu olhar, é visível no teu jeito, na tua pele, no teu podcast, nos teus projetos. Eu fico muito feliz por isso, de verdade. Feliz. Muito obrigado. Sério, muito obrigado. Muito legal ouvir isso de ti, porque é louco, cara. É muito louco. Nossa, quando eu te vi saindo do hospital e pra agora, meu Deus. Tu tava no dia que eu levei alta, cara. Eu não conseguia dar um sorriso, meu. Natural? Eu não conseguia dar um sorriso, mano. Minha boca levantava só de um lado, tá ligado? Eu tentava mexer a mão e não mexia. E eu ficava, caralho, eu vou ficar parado de um lado só do corpo. Não, olha, recuperação total, assim, uma nova vida. E Com muito certeza. mais sábio, né? Você voltou mais sábio. Eu tento, mas algumas coisas que eu falo ainda são asneira. Mas normal, eu também. Olha, esse nosso papo, inclusive, foi um papo super cabeça. Porque quem me acompanha com a Rebeca, né, amiga? No Instagram, no TikTok, meu Deus do céu. Nossa, a gente é PhD em falar bosta. Então... Tamo aí, tamo junto, entendeu? A gente faz a linha inteligente aqui. Nossa, vou filosofar no podcast do Will, mas... URGS. Mas URGS, filosofia URGS. É PhD em falar bosta que eu sou, na verdade. Então tá, querida. Muito Obrigada, obrigado de Anjo. coração. Até daqui 6 meses. Até. E pra tu que tá nos ouvindo, vai seguir aqui nas redes sociais, vai me seguir também e segue a Grava Gente no Instagram. Um beijo pra vocês, até a próxima e tchau. Beijo.